Boa noite, povo de Deus. Podemos sentar. Eu queria começar nessa noite em que vamos fazer uma reflexão sobre vocação, falando da vocação do profeta Jeremias. Então, no livro de Jeremias, no primeiro capítulo, e não é necessário que você leia, mas que anote ou marque a página, a partir do versículo 4, está escrito assim: foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio de sua mãe fosses formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e designado profeta para as nações. E eu respondi: Ah, Senhor, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que te ordenar. Não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, eu dou-te hoje o poder sobre nações e sobre reinos, para arrancar e destruir, para arruinar e destruir, para edificares e plantares. Povo amado de Deus, povo querido de Deus, vocação é um chamado de Deus na nossa vida. Quando Deus fez cada um de nós, Ele fez com um propósito. Ele não nos criou à toa, a esmo, para ver o que dava. Ele nos fez com um propósito. Mas é claro que nem todo mundo segue o propósito para o qual foi criado. Nós temos já em nós, e eu acho que todo mundo sabe disso, uma certa vocação natural para alguma coisa. Alguns para música, outros para medicina, outros para indústria, outros para matemática e assim por diante. Cada qual tem seus talentos e tem suas tendências, direções, que já são um pouco naturais, que vêm com a gente, obra de Deus. Mas quando nós tratamos de vocação nessa esfera religiosa, nós tratamos então da vocação ao matrimônio, da vocação à vida religiosa, da vocação ao sacerdócio, ao sacramento da ordem, e também da vocação do leigo que se consagra e que trabalha em prol de uma missão, em prol da igreja, vivendo fundamentalmente o seu batismo. Existe uma vocação que é de todos e deveria ser vivida por todos. A nossa vocação principal é o amor, porque Deus é amor. Então essa vocação deveria ser vivida por todos, independente o estado de vida que ele escolha dentro do chamado de Deus. E Deus chama. Deus chama. O problema é que às vezes a gente não quer ouvir
Ou a gente tem pressa, não tem paciência, não tem maturidade suficiente para viver aquilo ao que Deus chama, ou simplesmente não quer. Veja, Jeremias, quando encontra com Deus aqui, tem por volta de 17 anos. Jeremias, nesta época, está noivo. Jeremias, então, tem sonhos, tem planos. Ele quer viver no campo, como sua família. Ele quer constituir sua própria família. Ele está com a vida dele tranquila, planejada. Mas Deus tem um propósito maior para ele. E talvez você pense assim: mas com Jeremias foi mais fácil, porque Deus apareceu lá e começou a falar com ele, ele começou a escutar. Comigo não é assim, Deus não fala assim comigo tão claramente. Olha, Deus fala com todos nós. O problema não está em Deus falar, o problema está se eu estou ou não disposto a ouvir a Deus. Às vezes, por causa do tumulto da vida, do turbilhão de pensamentos que nós temos, Deus fala e nós não damos importância ao que Ele diz. Ele chama Jeremias. Olha, diz o Senhor para ele: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes de estar no ventre da sua mãe. Talvez você pense, mas antes da concepção, Jeremias não existia. Existia sim, no coração de Deus, no sonho de Deus, nos planos de Deus. Não se esqueça também que no momento da concepção, onde o marido e a mulher contribuem com o material genético, é Deus quem contribui com a alma. Antes de você estar no ventre da sua mãe sendo tecido, eu já te conhecia e já te havia designado profeta das nações. Deus está dizendo para ele: olha, eu não sei o que você pensou que você ia fazer da sua vida, mas eu tenho planos para você. Mas quer dizer então que se Deus tem planos para mim, eu sou obrigado a viver os planos dele? Não. Ninguém é obrigado a nada. A grande questão é que aquele que não vive o chamado de Deus não consegue ser plenamente feliz, porque a sua felicidade está no chamado de Deus. É por isso que às vezes a gente vê gente que tinha vocação para ser sacerdote, não teve coragem, casou, e aí é um marido ruim, é infeliz no casamento. E às vezes a gente vê alguns que insistiram no sacerdócio, mas não tinham vocação para o sacerdócio, e aí acaba que é um padre ruim, que às vezes não vive com amor, com dedicação o seu serviço, o seu ministério, porque não sentiu o chamado, mas num dado momento da vida, às vezes não achou o que fazer, falou: vou ser padre. Vocação é algo sério. A vocação ao matrimônio também é séria. E a vocação ao matrimônio, além de ser séria, é muito sensível, porque envolve não uma pessoa, mas duas. Às vezes você até tem vocação ao matrimônio, mas na hora de casar escolhe a pessoa errada. E aí depois passa a viver um matrimônio difícil. Às vezes eu fico surpreso quando eu vejo as coisas. Nós temos visto pessoas próximas a nós e às vezes a gente percebe as coisas acontecer. Quantas vezes os pais não avisam o filho ou avisam a filha: olha, não casa com essa pessoa porque não vai dar certo. Viveu mais,
Os pais viveram mais, têm experiência de vida, conhecem o filho, conhecem a filha, veem a personalidade da outra pessoa e falam: isso não vai funcionar com você. Mas, por teimosia, por orgulho, por paixão, quantas vezes as pessoas não acabam assumindo, contradizendo tudo e a todos, e depois acabam se ferindo. Vocação é um tema delicado, mas é importante entender uma coisa: em qualquer que seja a situação da vida, Deus tem um chamado para você. Quando nós começamos então a nos envolver na igreja, mesmo como leigos, Deus tem um chamado para cada um de nós. E dura quando a gente tenta se enfiar no chamado que não é nosso. Tem gente que quer pregar a palavra, mas não sabe pregar a palavra. E por mais que faça formação, nunca vai ser pregador. Tem gente que quer ser músico e não sabe ser músico. Tem gente que quer cantar e não sabe cantar. Tem gente que quer conduzir e não sabe conduzir. Tem gente que quer coordenar e não sabe coordenar. Mas as pessoas enfiam na cabeça que elas vão fazer e todo mundo que aguente as consequências. Não é assim, gente. Vocação é um negócio que brota dentro da gente, sob o qual a gente não tem muito controle. Quando eu entrei para a igreja 25 anos atrás, e eu comecei no meu primeiro grupo de oração, eu senti o chamado para ser pregador. Não é porque eu queria, não. Eu senti o chamado para ser pregador no banco do grupo de oração, ouvindo um determinado pregador. Toda vez que ele ia lá, Deus falava comigo e aquilo ardia no meu coração. Como eu estava chegando no grupo, me chamaram para outras possibilidades dentro do grupo, mas aquilo era o que me incomodava. Deus me levou naquela direção. E quando é de Deus, o que acontece? Deus vai fazendo acontecer. Deus vai fazendo acontecer. Ontem uma amiga minha viu o tema da pregação de hoje e perguntou: como discernir a vocação? E eu falei para ela: pergunte para o seu filho, porque ela está acompanhando o filho dela no processo agora, porque o filho dela está terminando o colégio técnico que estava fazendo, mas decidiu que vai ser padre. E ele está decidido. A vocação gritou nele e ele falou: é isso. E aí ela me perguntou: como é que eu faço para discernir? Eu falei: pergunta para ele já discerniu. Não tem mais o que questionar. Deus chamou. Vai ser fácil? Nunca vai ser fácil. Casar não vai ser fácil. Viver com outra pessoa não vai ser fácil. Ser padre não vai ser fácil. Ser religioso e viver com irmãos e irmãs diferentes de você não vai ser fácil. Seja o que for que você vá fazer, não vai ser fácil. A maioria de vocês aqui é casado. Claro, tem suas exceções, mas a maioria de vocês aqui é casado. Foi fácil? Até hoje foi fácil? Não foi, né? Eu não estou perguntando se foi bom ou se não foi bom, porque às vezes pode ser bom, mas mesmo assim não ser fácil. A grande questão é que nós temos que ter o coração aberto ao Senhor. Como é que eu faço para descobrir a minha vocação? Bom, o irmão Bernardo,
que os mais velhos conhecem como Fradão, e outros nem conhecem mais, da comunidade Casa, Esperança e Vida, o irmão Bernardo dizia numa palestra certa vez: não me venha perguntar qual é a sua vocação, porque a sua vocação está dentro de você e não de mim. Deus falou dentro de você o que Ele espera de você, o que Ele quer de você. O que acontece às vezes é que você não teve coragem de viver. Eu conheci uma senhora, e claro, não vou dizer o nome a vocês, que se casou. Teve 3 ou 4 filhas. E teve um mundo de problemas com o marido que ela escolheu. Mas ela partilhou, e isso era nítido nela, porque ela estava sempre na igreja, sempre servindo, trabalhando, se matando, se desgastando pela igreja, e continua assim até hoje. E um dia, conversando com ela, ela me disse: sabe o que é? Eu queria ser freira, mas faltou coragem. E ela acabou casando. Ela nunca foi plena no casamento dela, porque o coração dela sempre esteve aonde? Na sua vocação, que não era aquela. Então, qual é o cuidado que nós temos que tentar ter? O cuidado que nós temos que tentar ter é não fugir daquilo ao qual Deus nos chama. Bom, se Deus já te chamou ao casamento e você já casou, já não há mais o que fazer. Você já escolheu sua vocação e já tem vivido sua vocação, bem ou mal. Se você é alguém que ainda não se casou, tem que rezar bastante para saber se é isso ou não. E mais ainda, tem que rezar bastante para saber se é a pessoa com quem você está namorando ou não. O namoro deve ser colocado aos pés de Jesus no sacrário. E por que tem que ser colocado aos pés de Jesus no sacrário? Porque Ele conhece os corações, Ele sabe escolher melhor do que você, e com certeza Ele já preparou alguém para você, se essa é a sua vocação. Então você tem que ter paciência, rezar e procurar a pessoa certa. Ah, mas existe a pessoa certa? Existe a pessoa que Deus preparou para você. Eu vou dizer para você uma coisa: não existe só a pessoa certa, existem também as pessoas erradas. Eu sempre digo, quando falo para casais, que quem não reza antes de se casar, reza depois, reza dobrado e reza o resto da sua vida. Porque aí já fez, não tem como voltar atrás, passa o resto da vida rezando, porque fez uma escolha sem Deus. Mas não é a única vocação difícil. Todos os meninos que eu conheço, e conheço muitos que entraram para o seminário, acompanhei a muitos, conheço muitos seminaristas, convivo com alguns, até porque estou sempre ali próximo, trabalho, leciono numa casa que pertence a uma congregação religiosa. Todos os meninos que eu conheço que entram para o seminário sofrem. E por que sofrem? Porque o caminho para ser padre é um caminho doloroso. Assim como o caminho de um matrimônio é um caminho doloroso também, porque você vai ter que aprender a renunciar, vai ter que aprender a amar, vai ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a respeitar. E assim também, na vida sacerdotal não é diferente, na vida religiosa também não é diferente. Vocação é um negócio simples e complicado ao mesmo tempo.
Simples, porque basta ouvir a voz de Deus e responder. Complicado, porque nós complicamos tudo que Deus faz. Deus falou para Jeremias: eu quero que você seja profeta. Jeremias respondeu: eu não sei nem falar. Vou apelar um pouquinho para Jó, para dizer para vocês: quem foi que fez a boca do homem? Vou apelar para Moisés: quem deu o falar ou o calar? Quem é que fez todas as coisas que existem? Quem criou tudo? Não foi Deus? Então, se Deus te chamou para alguma coisa, por que você acha que você vai fazer sozinho? Se Deus te chamou para ser esposa, Ele vai te capacitar para ser esposa. Se Ele te chamou para ser marido, vai te capacitar para ser marido. Se Ele te chamou para ser padre, vai te capacitar, te sustentar para ser padre. Se Ele chamou Jeremias para ser profeta, Ele diz: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Ele está dizendo: não é você quem vai fazer, sou eu quem vai fazer. Qual é a sua parte? Ouvir a voz de Deus. E depois de ouvir a voz de Deus, responder ao Senhor. Como é que eu descubro então a minha vocação? Para aqueles que já fizeram a sua escolha, não há mais descobertas. Você acha que é assim? Sim ou não? Não, não é não. Para você que já se casou há bastante tempo e acha: bom, minha escolha já fiz, o que pode surgir aí? O que pode surgir é que você pode viver a sua vocação de esposo ou de marido de uma forma muito melhor, se você abraçar o chamado do Senhor. Você pode hoje, não importa quanto tempo de casado você tem, dizer: de hoje em diante eu não vou mais ser o marido que eu fui até agora, eu vou ser o marido que Deus quer que eu seja. Não vou ser a esposa que eu fui até agora, eu vou ser a esposa que Deus quer que eu seja. Eu vou ser o pai, eu vou ser a mãe que Deus quer que eu seja. Eu vou abraçar a minha vocação e vou viver minha vocação ao matrimônio. Olha, eu acho que todo jovem que trabalha na igreja, que ainda não se casou e que está aí procurando pela vida o que fazer, e deveria fazer no mínimo um encontro vocacional. Não é para ser padre ou freira, não. É para entender a si mesmo. Eu fiz encontro vocacional. Não só eu fiz um encontro vocacional em uma congregação religiosa, como eu tive um diretor espiritual numa outra ordem religiosa e frequentei lá muito tempo. Foi lá que eu entendi, no mosteiro, eu entendi que eu não tinha vocação para ser monge. Foi fazendo um encontro vocacional que eu entendi que eu não tinha vocação para ser padre. Eu quero que vocês entendam que isso faz parte. É a mesma coisa quando você namora e não dá certo. Às vezes você entende que você não tem vocação para ser marido. Às vezes você entende que não tem vocação para ser esposa. Tudo isso é muito relativo, mas está dentro de você a resposta. Nós temos uma amiga que nem está no Brasil no momento, e ela está procurando a sua vocação, porque ela tem fé que ela vai casar, ela quer casar, né? O tempo está passando, mas ela tem certeza de que vai casar. Eu não sei se ela vai casar. Eu me lembro de Padre Léo dizendo
que diz o ditado que para toda panela tem uma tampa, mas frigideira não tem tampa. Então tem vocações que são diferentes. Eu conheço leigos e leigas que se consagraram. Outro dia conversava com uma que acabou de se consagrar na Diocese de Santo André. É uma leiga envolvida na igreja, engajada. Não é uma pessoa idosa, é uma pessoa que até teria idade para casar, mas não sente esse chamado, mas também não quis ser freira. Se engajou na diocese como leiga, pediu a consagração à diocese e está fazendo o processo para se consagrar. Existe um caminho para cada um. Existe um caminho para cada um. O mais triste que nós notamos na vida é quando as pessoas não querem fazer as coisas por vocação, mas querem fazer as coisas pelos motivos errados. Vou fazer uma pergunta que eu já conheço a resposta, mas é sempre bom perguntar porque ajuda a reflexão. Alguém aqui já foi no médico e foi mal atendido? Levanta a mão. Olha, todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que esse médico que te atendeu mal tinha vocação para ser médico? Pois é. Mas muita gente foi fazer faculdade de medicina porque o salário do médico é bom. Não porque sentiu no seu coração desde criança a vocação para ser médico. Quando se é médico por vocação, ele vai atender bem todos os pacientes, sem a menor sombra de dúvida. Ele vai atender com carinho, com cuidado, ele vai tratar bem, ele vai fazer o melhor possível para ele. Por quê? Porque é a sua vocação. Ele gosta daquilo que ele faz, e ele faz aquilo que ele faz por amor. Será que você consegue entender que só quando a gente ama, a gente faz bem? Só quando a gente ama, a gente é bom esposo, boa esposa. Só quando a gente ama, é bom padre. Só quando a gente ama, é bom religioso. Às vezes a gente olha uma congregação, a maioria é mais ou menos, mas tem aquele que ama o que faz. Para não ficar difícil de entender, vamos pegar São Padre Pio, franciscano, capuchinho, amava o sacerdócio, amava atender confissão, atendia 8 horas, 10 horas por dia, só confissão, amava a Eucaristia, não passava um dia sem celebrar a missa. E um monte de padre ao redor dele na Itália, em San Giovanni, odiava Padre Pio, porque Padre Pio amava demais, fazia demais, e isso colocava em evidência aqueles que não faziam. É assim, em tudo na vida é assim. Quando as pessoas veem um casal que se ama muito, se respeita muito, é feliz, tem gente que fica feliz, mas tem um bando de gente que fica com raiva. Você já notou? Fica com raiva, sabe por quê? Porque tem inveja, porque tem ciúmes, porque fala assim, miseráveis, eles são felizes e eu não fui, a minha vida sempre foi ruim. Bom, vocação, quando é bem vivida, traz felicidade, traz bênção, gera frutos. Vocação, quando é bem vivida, não mede esforços. Eu falei de São Padre Pio porque é um exemplo que todo mundo conhece, mas eu conheci um frei chamado José, que atuava aqui em Santo André, nos franciscanos menores conventuais, e quando eu o conheci ele já era idoso. Na paróquia sempre teve horário de confissão, mas quando o frei José veio morar no convento, não tinha mais horário, ele estava sempre no confessionário. Quando a gente ia fazer um retiro, às vezes a gente ia lá e buscava o frei José, às vezes por zelo,
um frei mais novo chegava e falava assim: filho, não deixa ele ficar o dia inteiro lá não, vai lá de vez em quando, leva uma água para ele, tira ele de lá, faz ele almoçar, traz ele embora para casa cedo, porque se vocês largarem ele lá, ele vai ficar o retiro inteiro no confessionário, sem parar de atender. Uma pessoa idosa com um monte de doenças, com um monte de problemas, diabético, com várias dificuldades, mas ele vivia aquilo por amor. Isso é vocação. Isso é vocação. Vocação é aquilo que você vive com todo o seu amor, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. A essa altura, eu acho que alguns de vocês já entenderam que vivem as suas vocações e que se esforçaram por elas. Ser mãe é vocação, ser pai é vocação. Tem pais que são totalmente negligentes, tem pais que são presentes. Quantos filhos podem dizer: eu posso dizer, meu pai, por causa do alcoolismo, foi completamente ausente na minha vida, eu não tive esse referencial. Eu não sei o que é ter pai. Tenho meu pai vivo ainda, meu pai sóbrio, meu pai curado, todo um processo de conversão, admiro, respeito meu pai hoje, mas aquele pedaço onde o pai era mais necessário, que era a infância, o crescimento, a adolescência, eu não tive pai. Isso não dá para voltar atrás. Isso causa uma série de problemas na criança, que depois se torna um adulto que traz uma série de problemas que vieram daí. Paciência. É diferente quando se tem pai. Então ser pai é vocação, ser mãe é vocação, ser esposa é vocação, esposa é vocação. Tudo isso são estados de vida e vocações que só podem ser vividos naquela primeira vocação que nós falamos. A minha vocação é o amor, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. A nossa vocação é o amor. Jeremias profetizou durante 22 anos e entrou em crise. Entrou em crise, estava cansado, tudo dava errado, um monte de gente perseguida. Jeremias era jogado no poço, apanhava, era expulso, era escorraçado, era maltratado. Jeremias, depois de 22 anos de ministério, vira para Deus e fala assim: eu estou cansado, maldito o dia em que eu nasci, maldito o homem que foi anunciar para meu pai, um menino te nasceu, eu devia ter morrido no ventre da minha mãe. Ele fala tudo isso. O Senhor virou para mim um riacho enganador, o Senhor me iludiu, seduziste-me, eu me deixei seduzir. Jeremias quer largar tudo, mas de repente ele para, pensa e diz: eu não consigo. Existe um fogo que queima dentro dos meus ossos e eu não consigo. Ele não conseguia largar, ele não conseguia parar, porque por mais que ele sofresse, ele amava fazer aquilo. E quando você ama o que faz, você vive pelo que faz, você morre pelo que faz. Eu disse isso muitas vezes ao longo do meu ministério. Eu já prego há 22 anos, sou professor, sou teólogo e me dedico a isso integralmente há muitos anos. E eu disse muitas vezes: eu vou morrer fazendo isso, porque é minha vocação. Às vezes as pessoas falam: não, mas você exagera. Não, eu não exagero, é chamado. Minha esposa sabe, ela está lá no fundo, vocês podem perguntar para ela.
No dia do nosso casamento, eu preguei um retiro. Quando ela me ligou à tarde, ela me disse: amor, onde você está? Eu falei: eu já estou indo embora. Amor, eu já estou indo para a igreja. Eu falei: eu chego antes de você, calma. Eu cheguei em casa, tomei um banho, coloquei a roupa e corri para a igreja, cheguei antes dela. Aí eu entrei na sacristia, o padre estava lá: quem vai fazer as leituras? Eu falei: eu faço. Ele riu e falou: pregador não tem jeito mesmo, né? Não adianta. Chamado é chamado. Chamado é chamado. Vocação é vocação. Eu vim de Minas Gerais, agora eu estava em missão. Eu viajei a noite inteira. Saí daqui às 2 da manhã, cheguei lá às 7h30. Fui direto para o retiro. Preguei o dia inteiro. Quando eu completei 40 horas sem dormir, eu descansei um pouco para no dia seguinte terminar o retiro. E na hora do almoço peguei o carro e dirigi tudo de volta. Às vezes as pessoas não entendem que a gente não faz isso por qualquer outro motivo que não seja o chamado de Deus. Quando Deus chama e a gente entende, mesmo que a gente sofra, que a gente seja pisado, esmagado, maltratado, perseguido, tudo isso faz parte. Há um fogo que arde dentro dos ossos e a gente não consegue parar. Jeremias pregou até o fim, Elias pregou até o fim, Eliseu pregou até o fim, Isaías pregou até o fim. Todos eles pregaram até o fim. Ninguém abandonou o serviço do Senhor. Moisés conduziu o povo e foi até o fim. Ele próprio não pisou na terra prometida, mas ele levou o povo até a entrada da terra prometida. Na vocação, tudo que importa é o amor. Ame o que você faz. Faça o que você faz com amor. Responda ao seu chamado com amor. Seja o que for que você fizer, faça a diferença. E as pessoas então vão perceber que com você vale a pena. Eu convido você a ficar de pé. Feche os olhos um pouquinho. Vamos fazer uma oração simples. Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor me chamou. Eu quero responder ao teu chamado. Fazer a tua vontade, viver a minha vocação, com todo o amor do mundo. Senhor Jesus, me ensina a amar mais. Eu vou fazer uma observação aqui antes da gente continuar rezando. Amor é renúncia, é doação, é entrega, é morrer para si mesmo, tá? Então rezamos: me ensina a amar mais e a ser o melhor possível no chamado que o Senhor tem para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.